E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Coleção Paralela. Bem-vindos a outro vídeo de falar da minha coleção de terror, ou seja, outro vídeo de segunda-feira. Eu acho que estamos começando a nos aproximar do ponto em que vamos chegar ao fim dessa série de vídeos de terror nas segundas-feiras. Eu ainda tenho algum material que eu quero mostrar, eu tenho um material até razoavelmente numeroso no que se refere a revistas de terror, nada espetacular, mas sem dúvida tem material para mais vídeos. Mas eu estou começando a considerar a hipótese de pensar numa nova ideia, de uma nova série para segundas-feiras. Pretendo muito manter essa questão de ter uma série nas segundas-feiras no canal, de ter um assunto específico. E não vai ser para agora, não é ainda o fim imediato da série, né, dos vídeos de terror, né, mas tá começando a caminhar para o seu fim, digamos assim. Vai ter mais alguns, ainda não sei bem ao certo quantos, e depois disso vamos provavelmente mudar o mote, mudar o assunto desses vídeos. Mas por enquanto as coleções de terror vão continuar aparecendo às segundas-feiras, e hoje é dia de mostrar essas duas edições maltratadas que eu tenho de uma revistinha da editora Ebal, a Histórias de Assombração. Essa é mais uma daquelas revistas que eu encontrei há bastante tempo atrás. Se não me engano, eu encontrei essa revista fazem já uns 10 anos por aí que eu encontrei. Eu encontrei ambas juntas e ambas no mesmo lugar, lá com o meu amigo Seu João, que eu tô sempre falando aqui, que é um cara que tem bastante material antigo e ele tem uma certa diversidade, tá sempre caindo muita coisa legal nas mãos do Seu João. É um cara com quem eu gosto de manter contato, gosto de negociar, né? E embora muitas vezes, infelizmente, o material não possa estar num bom estado, para um cara como eu, que quer acima de tudo ter o prazer daquela leitura, quer ter acima de tudo o prazer de poder ter um material antigo, um material menos conhecido, acaba valendo muito a pena, né? E então vamos falar um pouquinho dessas edições. Eu tenho a Histórias de Assombração, edição extra de Misterinho, a editora Ebal. Essa aqui, se não me engano, já é do início dos anos 80. Vamos ver aqui. Olha ali, ó. É de abril de 80. E tenho também a Histórias de Assombração, número 14, que é de 1979, né? Agosto e setembro de 1979. O que exatamente era publicado? Qual era o material principal que se publicava nas Histórias de Assombração? Aparentemente era aquele material antigo da DC, né? Da época em que a DC tinha outro nome. Eu tô sempre esquecendo o nome que a DC Comics tinha lá nos seus primórdios. Não, vocês me perdoem, né? Eu já falei esse nome algumas vezes aqui, mas muitas vezes eu acabo esquecendo, eu acabo confundindo. Eu não me lembro se era National Comics, uma coisa assim, né? A questão importante aqui a ser dita é que esse material é o material, né, que a editora publicava na época em que a grande vertente de histórias, tanto do que viria a ser a Marvel, da Marvel e da DC, eram as histórias de terror, eram as histórias de assombração. Era o que estava no gosto popular, era o que vendia. E eu sempre digo a vocês aqui que eu considero o material de terror da DC melhor do que o material da Marvel, porque embora ambos sofram, e a palavra que eu sempre uso é essa, tá? Me perdoe quem gosta, quem pensa diferente. Estamos aí, todo mundo tem, né, sua cabeça, sua percepção, todos temos o direito de pensar diferente.
Mas, embora eu ache que ambos sofram do mal de serem muitas vezes muito mais histórias que se parecem com histórias de super-heróis, com histórias de aventura, do que de terror propriamente dito, embora as editoras os classificassem, né, como terror, as histórias da DC sempre me pareceram melhores no que tange a esse gênero. Eram histórias melhor elaboradas na maioria das vezes e que realmente tinham um pé um pouco mais fincado no terror. É este o material que a gente vai encontrar aqui. Vamos começar pela edição de número 14, já que ela é um pouquinho mais antiga que a outra. Ela anuncia na capa as 6 garras do dragão. Aí tem aqui Misterinho, Ebal, para adultos, aquela velha história, esse selinho aqui, né? Que vinha muito naquelas edições da época, um selinho comemorativo. Aquele padrão da qualidade que não era muito qualidade, né? Grampos, capa e miolo feitas no mesmo tipo de papel. Um papel denso, né? Um papel bastante denso, que sofre do fato de ser fácil de rasgar, né? O papel jornal talvez seja ainda mais fácil, mas esse papel, ele parece que é um papel que tem uma tendência a esfarelar ainda mais fácil, né? Aí, notícias dos quadrinhos, uma coisa bem comum na época, o expediente que eu já mostrei rapidinho antes, e aí a famosa história da capa, né? Famosa entre aspas, As 6 Garras do Dragão. Essa era uma história da Catherine B. Anders e do Stuart Hopin, com desenhos do John Grigg. Eu confesso que até ler essa história eu não conhecia absolutamente nenhum dos dois autores. E, cara, é uma história completamente dentro daquele âmbito em que a gente estava falando. Uma história com elementos de terror, mas que é muito mais aventuresca, muito mais de super-herói do que qualquer coisa. Inclusive, essas histórias antigas apareciam muitos personagens que posteriormente, muitos anos depois, viriam a reaparecer, viriam a ser reaproveitados no universo da DC. Entre eles esta mulher aqui, ó. Esta mulher aqui é uma personagem recorrente. Eu já vi ela em outras histórias, né? E ela fazia sua aparição aqui dentro deste contexto e posteriormente ela apareceu em histórias de épocas mais modernas da DC. Eu agora não me recordo o nome dela e não quero ficar procurando, sinceramente, não quero ficar catando na revista, mas é um personagem que foi aproveitado. A história é uma aventura, tá? Não tem nada de terror aqui. Tá numa revista escrita Histórias de Assombração, mas não há terror aqui. Há mesmo é aventura, há mesmo é mistério, há mesmo é uma grande pitada de ficção científica. E o nome da mulher é Lady Caris, né? Agora que eu me dei conta, né? Mas se você for esquecer por um segundo que a história está publicada numa revista que se diz Histórias de assombração, histórias de terror, e mergulhar apenas no conteúdo da história em si, ela é uma boa história, sim. Aqui temos um anúncio das Agentes Trigêmeas, um quadrinho que eu nunca li. Se não me engano, há não muito tempo atrás, o meu amigo Cássio Vitti, do canal Milhas e Milhas, eu cito muito o canal Milhas e Milhas aqui, vocês já perceberam? É um dos canais que eu mais cito, porque é um grande amigo do Cássio e porque a citação não é vazia. O canal é muito bom. Se não me engano, ele mostrou recentemente um material que ele adquiriu, né, dessas personagens. E eu confesso que nunca me atraiu. Não faz meu estilo de quadrinho. Mas é interessante, vocês podem procurar no canal dele lá, quem gosta. Depois nós temos Recompensa para os Malvados, uma história de George Cardan e desenhos de Alfred Alcala. O Alcala eu conheço, né, o roteirista eu confesso que não. Essa aqui é uma história com um pouco mais de elemento de terror, vamos dizer assim, tem um pouco mais de clima de terror, mas da mesma forma, a mim pelo menos, e talvez seja eu que seja muito chato, da mesma forma não me convence como história de terror, né? Mas era o material da época, cara, era o que tinha.
Depois tem essa história com esse título muito peculiar. A morte é perigosa para a sua saúde. Uma história do Cal Werston com desenhos do Rubin. Essa é uma das histórias mais divertidas dessa revista, tá? Eu gosto dela. Curtinha, muito curtinha, mas é uma daquelas histórias com uma ironia contida que torna tudo divertido. Depois edições especiais da Ebal com clássicos da literatura, um anúncio, e A Morte é o Brinde, uma história do mesmo George Carlin e desenhos do John F. Rosenberg. Essa é uma história da qual eu confesso eu tenho pouca memória. Não lembro bem dessa história. Eu tenho pra mim sempre que quando você não lembra lá muito bem de uma história é porque ela não é lá essas coisas, né? É a impressão que eu tenho dessa história, porque eu não lembro. Depois, mais uma vez, olha, muita morte nos títulos, né? A morte é um assunto fúnebre do mesmo Cal Racing, né? Com, dessa vez, os desenhos é do Nolan Palangli. Panaglin, sei lá. Também é outra história que não me capturou, não me cativou. Essas histórias me parecem que eram aquelas histórias para ocupar espaço em alguma revista, entendeu? Ah, precisamos de uma história para essa revista, produzam uma história aí. Não é um conteúdo interessante. Se você parar para pensar, na época de menino, quando você pegava uma revista dessas, ou pelo menos quando eu pegava uma revista dessas, parecia que quase tudo nela era muito show. Hoje em dia, com, né, um olhar um pouco mais embrutecido, um pouco mais exigente, vocês veem. De várias histórias eu consegui destacar duas, pro meu gosto. E depois daí vamos então para a edição extra de Misterinho, Histórias de Assombração, na mesma editora Ebal. Mesmo esquema de capa, inclusive muito dano também, né? Mesmo tudo, miolo. Essa é mais uma daquelas que traz flagrantemente aquela questão que eu falo dos personagens que depois apareceram corriqueiramente e rotineiramente pelas edições da DC, né? Tipo aqui aparece aqueles personagens Caim e Abel, né, que ficaram tão notórios depois de aparecer em Sandman, né, quando o Neil Gaiman escreveu maravilhosamente Sandman, né, aparece a Casa dos Mistérios. E eles apareceram também, fizeram outras aparições em outras histórias com outros personagens da DC, né? Isso eu acho interessante. Este sabor mais especial de você ver um personagem que quando foi criado provavelmente não se tinha a menor ideia de fazer nada assim com eles, né? De trazer um aproveitamento desta forma e que depois foi tão inteligentemente incorporado a um universo bem maior, eu acho bem legal. Aí nós temos essa história aqui, ó, A Cripta do Vampiro. Ah, aliás, eu não comentei muito sobre essa história aqui, né? Desculpa, gente, é que eu me empolgo. É uma história curtinha, não é boa, só para dar uma ideia do quanto o lugar é perigoso e tal, né? Do quanto o Caim é um cara estranho e perigoso, a maneira dele. Depois ele se torna meio que o anfitrião, aquela coisa do anfitrião da próxima história, que é Na Cripta do Vampiro. Também uma história genérica, eu vou mostrar aqui para vocês a história do Barry Jameson, os desenhos do Ruben. A arte, na maioria das edições, não compromete, tá? É uma arte boa, é uma arte e algumas vezes vai de boa para ótima, dependendo do artista, mas não tem também nada de tão especial. Essa colorização da Ebal, ela é muitas vezes apenas passável. Você vê que aqui, por exemplo, ó, há um quadro em que se optou por simplesmente não colorir, né? Ficou muito estranho. Às vezes mancha, né? Às vezes tá manchado e não é de velho, então entendeu? É má qualidade mesmo. Mas era o que tinha na época, né? Não dá pra ser. Depois temos aqui Um Demônio e Seu Menino. É uma história do Jack C. Harris com desenhos do Steve Ditko. Aí é o que eu falo, né? Dependendo do artista, a qualidade é bem interessante. Essa é uma história muito mais puxada pro cômico,
do que qualquer coisa. Também não é uma história que me agradou, sabe? Eu não tenho muito gosto para esse tipo de coisa. Eu acabo não curtindo, cara. Não é que eu não goste do terror com uma pegada humorística, mas parece que para mim funciona melhor em filme. Quando eu tô lendo quadrinhos eu já não curto tanto. Depois temos Drama na Casa Maluca, que é uma história do Scott, e os desenhos do Danny Bulanadi. Tem Bob Hagalild ali, né? MacLeod, né? MacLeod, na verdade. Rapaz, que dificuldade. Bom, também nada demais. Muito mais uma história genérica mostrando um circo aonde as coisas não são o que parecem do que verdadeiramente uma história interessante, um conto interessante. Na verdade, essa história aqui sempre me lembrou aquele filme As Sete Caras do Dr. Lau, se não me engano, né? Uma coisa assim. Aí temos sim a que eu considero a melhor história da edição, pela ideia que eu achei interessante e pelo desenvolvimento. É uma história do Tom DeFalco com desenhos do Rick Buckler. A história é boa, tem uma ideia interessante, uma premissa que funcionou até bem e um bom desenho, um bom argumento. Eu gosto dessa história. Para mim é a melhor história da edição. Depois temos Invocar os Mortos, uma história de Jack Oakley, com desenhos do Cruz e R. Cruz, não sei quem é. Uma história normal, nada demais. É melhor do que as outras até então mostradas aqui. Mas a diferença que ela tem, vamos dizer assim, eu titubeei um pouco agora, porque a gente, né, não faz roteiro para falar, só vai falando. E eu tava pensando que o que eu queria dizer sobre essa história é que ela é, na revista, no contexto, talvez seja a que tem um melhor clima de terror. Pelo menos isso. Não é a melhor história, mas é pelo menos a que deu uma pegada a mais no clima que a gente espera de uma revista que tem histórias de terror. Uma partezinha com humor aqui, que eu acho bem deslocado. Depois temos O Campeão Não Quis Ficar Morto, uma história do Sheldon Mayer, esse eu conheço bem, e com desenhos do Bernard Bailey. Essa história aqui é também uma história bastante interessantezinha, tá? Mas também não pega terror aqui não. Também é uma história muito mais... Sei lá, cara, é muito mais um suspense, um thriller do que um terror. Tudo bem que essas coisas são muito próximas, mas pra eu faz muita diferença. Aí depois temos Uma Vez Criminoso, de Frank Redondo e desenhos do David Reed. Essa história eu realmente não tenho grande memória dela, tá? Não sei muito o que dizer a respeito. É mais um desses casos que eu falo, que a história acaba se tornando esquecível. E aí você simplesmente perde. Ao todo, né, ao fim e ao cabo, a Histórias de Assombração era mais uma das tantas revistas que circulava naquela época, com muito material americano, que oscilava muito entre o bom e o ruim, entre o passável e o esquecível, mas que principalmente hoje em dia a gente tem muito prazer em ter e principalmente prazer em poder ler, né? E um último comentário é que eu gostei muito das capas. Eu em geral gosto muito das capas dessas edições antigas, que eu acho que eram muito caprichadas. E se você gostou, deixa like.